Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos o tema intermação no exercício. No inglês, para quem for procurar no PubMed, heat stroke ou exertional heat stroke. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico da intermação no exercício. As primeiras tentativas de definir as doenças do calor ocorreram já na Primeira Guerra Mundial, nas tropas britânicas que estavam batalhando no Oriente Médio, na região da Mesopotâmia. E lá os médicos das tropas perceberam que com dias seguidos de muito calor, começavam a ter problemas, né, condições clínicas relacionadas ao calor local. E também já na década de 1930, durante a construção da represa Hoover, no Rio Colorado, perceberam que muitos dias seguidos de calor também levavam a algumas doenças e que isso era diminuído quando os seus construtores dormiam no ar-condicionado, ou seja, trabalhavam lá na represa durante o dia, mas à noite tinham um clima mais ameno, mais controlado. Esses casos são um pouco diferentes do que os que a gente vê no exercício hoje em dia, por quê? Porque vocês percebam que é a sequência de vários dias de calor que leva à doença. E no exercício físico é uma prova, né? É algo mais agudo. Em uma prova o atleta desenvolve a intermação, o heat stroke. E se a gente for ver na classificação internacional de doenças, há vários termos que relacionam doenças ao calor, né? Síncope do calor, câimbras do calor, exaustão anidrótica do calor, exaustão de calor por deficiência de sal e assim por diante. E o problema é que são vários termos não bem especificados, né? Que realmente não se sabe sobre o que está se falando, não tem bem definido o que cada um desses termos significa. E a própria intermação relacionada ao exercício gera um pouco de dúvida, porque se a gente for relacionar, por exemplo, com o frostbite, né, que é a geladura por frio, é o clima que é o responsável pelo frostbite. A pessoa tem uma queimadura ali por frio, uma geladura, que só acontece em clima frio. Já a intermação relacionada ao exercício pode ocorrer em climas não tão quentes, né? Talvez até porque a intensidade do exercício possa ser maior em climas, às vezes, um pouco mais amenos. Por outro lado, também tem algumas doenças do esporte que se relacionam classicamente ao calor, como as câimbras pelo calor, em que se você for medir a temperatura retal do atleta, ele vai estar com uma temperatura normal. Então também não é a temperatura do atleta somente que vai definir as doenças que dizem-se relacionadas ao calor. E por outro lado, aqui eu cito um estudo com 18 meio maratonistas, que ao final da prova todos chegaram bem e 12 desses estavam com temperatura retal acima de 40 graus, sendo que 2 deles acima de 40 graus e meio. E estavam todos bem, sem doença alguma, sem nenhuma disfunção. Então também não é só a temperatura do corpo do atleta que vai definir a intermação relacionada ao exercício. Bom, se fica claro que um atleta com temperatura normal não tem intermação e que um atleta sem nenhum problema, né, que terminou a prova bem, não tem sintoma nenhum, mas tem uma temperatura alta, também não tem uma intermação relacionada por exercício. Por outro lado, a gente tem às vezes alguma confusão quando um atleta faz uma hipotensão postural após o término da prova e está com uma temperatura retal elevada, acima de 40, 40,5. Aí pode surgir alguma dúvida. Então a definição que a gente tem de intermação, de heat stroke, qual é? Precisam de dois fatores concomitantes. Um é aumento da temperatura corporal, que nesse caso é um aumento patológico, e ele justamente é patológico por causa do segundo critério, que é a disfunção cerebral. Sem disfunção cerebral, a temperatura elevada não te diz nada em relação à doença. Então, é a junção de disfunção cerebral e temperatura elevada que faz o diagnóstico de intermação relacionado ao exercício. E esses outros termos que a gente ainda lê muito em artigos e escuta muito, a gente vai deixar eles de lado porque eles são inespecíficos, tá? A gente não vai olhar para eles. O que a gente vai focar durante todo o curso
é na intermação, ou no inglês exertional heat stroke, que é nada mais nada menos do que a disfunção cerebral do atleta em vigência de um aumento patológico da temperatura corporal. E é esse quadro que é grave e potencialmente fatal. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da intermação no exercício. Até lá!